Olá, que bom estarmos de volta mais uma vez para a gente meditar na palavra do Senhor. Temos parado, para recarregar-nos na palavra do Senhor. E hoje eu quero convidar você a mais uma vez a gente desfrutar de um versículo, de um texto, na verdade 2 versículos do Salmo 40, versículo 13 e 14 e 15. Vamos então nos recarregar na palavra do Senhor. O salmista Davi, no Salmo 40, versículo 13, 14 e 15, diz assim: Agrada-te, Senhor, em me livrar, apressa-te, Senhor, em me socorrer. Que sejam envergonhados e cobertos de vexame todos os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal. Sofram de perturbação por causa da sua vergonha aqueles que me dizem: bem feito, bem feito. O salmista Davi, a gente já disse aqui no Recarregue-se que o versículo 1 é uma chave de leitura para o Salmo 40. Ele diz: esperei com paciência pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu a minha voz quando clamei por socorro. É certo que o salmista estava passando por um tempo de socorro, um tempo de aflição. Eu posso afirmar que o salmista Davi, ele experimentou pelo menos 2 tipos de aflições muito cruéis na sua vida. Foi um tempo, a vida dele foi um período de muitas guerras, onde vários inimigos atacavam, mas principalmente ele foi perseguido por Saul, ele foi perseguido por outros reis. Ele sempre teve o livramento do Senhor. Mas quando ele pecou com Betseba, ali foi um marco divisor na vida dele, e ele passou a ter um outro sério problema na sua vida, que eram os problemas familiares, os problemas internos. Ali, ele também, a partir dali, começou até a ser perseguido pelo próprio filho, Foi expulso. E ele começou a ter muitas aflições externas e aflições internas dentro de si. Se você olhar também os versículos anteriores ao que eu acabei de ler, ele vai falar de quantos são incontáveis os males que cercam, versículo 12, e as suas iniquidades o alcançavam, de forma que impedia a sua visão. Havia males externos e havia também iniquidades internas. Davi experimentou a graça do Senhor, sim, mas havia muitas consequências daquilo que ele tinha pecado. Então havia uma grande aflição na vida de Davi. E como ele lida com tudo isso? Essa é a meditação de hoje. Como lidar com as aflições da vida que muitas vezes chegam até nós. Ele começa orando: agrada-te, Senhor, em me livrar. Apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Ou seja, a primeira coisa que a gente precisa ter latente no coração é que o livramento e o socorro das nossas aflições vem do Senhor. Não busque outra alternativa. Não tente resolver por conta própria. Devemos reafirmar no nosso coração, no nosso viver, que todo sofrimento, toda angústia, toda dificuldade, o livramento e o socorro vem do Senhor. E se o livramento e o socorro vem do Senhor, então a segunda coisa que nós precisamos compreender é que nós precisamos fazer a mesma coisa que Davi fez. O que foi que Davi fez? Davi foi orar. Quando as aflições, a angústia nos cercarem, devemos buscar o Senhor em oração. Ele orou, apresentando o seu pedido a Deus, apresentando a sua aflição a Deus, e ele orou pedindo que o Senhor socorresse o quanto antes. É interessante como ele diz, Agrada-te, Senhor, em me livrar. Ele está pedindo e esperando, mas ele diz: Senhor, apressa-te em me socorrer. Quando as aflições nos cercarmos, Quando as aflições cercar o nosso viver, devemos então lembrar que o livramento e o socorro vêm do Senhor, mas também devemos apresentar os nossos pedidos em oração. Eu queria apenas destacar também que o salmista fala, então, de uma situação, como é que ele ora? Que sejam envergonhados e cobertos de vexame todos os que buscam tirar a vida, retrocedam e cubram de vergonha
Os que se alegram com meu mal, sofram perturbação por causa da sua vergonha, aqueles que me dizem, bem feito, bem feito. O salmista, ele desabafa com Deus e pede a vergonha para aqueles que estavam afligidos. E eu encontro aqui no relato de Davi, 3 tipos de pessoas, né, que estão nos afligindo. 3 tipos. Quando ele fala que sejam envergonhados todos os que buscam tirar a vida, retrocedam e cubram-se vergonha os que se alegram com o meu mal, e sofram de perturbação por causa da vergonha aqueles que dizem bem feito. Há 3 tipos aqui. Tem aqueles que agem, buscando tirar a vida de Davi, aqueles que sentem, né, alegria com a tristeza de Davi, e aqueles que dizem, ou seja, aqueles que falam contra Davi. Há pessoas que buscam o nosso mal, elas agem fazendo isso. Há pessoas que sentem alegria com o nosso mal e há pessoas que falam mal contra nós. Não sei com qual tipo de pessoa você está sendo assolado, mas talvez tem gente buscando o teu mal, tem gente sentindo alegria quando você sofre aflições na vida e tem gente que fala mal contra você. Quer você esteja experimentando um tipo de aflição ou 3 tipos de pessoas te afligindo, lembre-se, o livramento e o socorro vêm do Senhor. Resta-nos orar e esperar para que Deus apresse-se em nos socorrer. Que Deus nos abençoe e nos conceda a graça de confiar no livramento do Senhor. Deus, muitos somos afligidos, muitas vezes com diversas situações, inclusive pessoas que nos atacam. Atitudes de pessoas que muitas vezes querem e procuram o nosso mal, outros que se alegram quando nós estamos passando por dificuldade, e há aqueles também que ficam falando palavras que nos maldizem, que nos, ó Deus, entristecem. Que o Senhor possa, em todas essas circunstâncias, ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o socorro bem presente na nossa angústia. É a nossa oração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e recarregue-se diariamente na palavra do Senhor.